Bem, galera, e aí, estamos aqui mais uma vez para mais aí um videozinho da nossa sequência aí da DataSUS. Hoje eu vou trazer mais um painel aí que é sobre vacinação, né? É, esse painel ele traz o total diário por país, né? O total diário da vacinação no Brasil, né? O total de vacinação por país, total geral. E aqui eu coloquei também um número, o total geral do Brasil aqui, né? E o percentual, né? Percentual, eu chamei de percentual relativo e o percentual absoluto. O percentual relativo é o percentual em cima da população alvo, que os adultos, né? Que acho que é 150 milhões. E aqui o total absoluto é o total geral da população, que é 210 milhões, 212, acho, né? E, bem, pois bem, de onde eu tô, a questão é, de onde eu estou tirando esses dados, né? Eu estava procurando, só um parênteses aqui, apesar de eu ter incluído esse vídeo aqui na sequência do DataSUS, né? Esses dados aqui não vêm do DataSUS não, certo? Eu coloquei da sequência só para a gente manter o contexto mais ou menos aí, né? Mas de onde que eu tirei esses dados, né? Eu estava procurando um gráfico sobre vacinação, né? E, eu coloquei lá no Google e ele já me trouxe lá de cara lá, alguns gráficos lá e tudo. E eu cliquei na fonte dos dados, né? E ele me jogou lá para o GitHub, certo? E aí, beleza, eu dei uma explorada lá e ele me trouxe uma tabela lá, né? Vou abrir aqui. E aí que eu fui ver que a fonte desses dados era daquela iniciativa All World in Data, não é isso? Deixa eu abrir aqui o site. Aqui, ó. All World in Data, certo? Então aqui ele tem esse site eu ainda não conhecia, né? Principalmente sobre vacinação, né? Eu não tinha entrado nesse site ainda, mas ele tem os gráficos aqui, né? Que eu estava procurando no caso, né? E, e tem todo tipo de gráfico aqui, inclusive os gráficos da própria pandemia em si, né? E eu queria só da vacinação. E aí eu peguei e busquei aqui também E aí eu vi aqui que no GitHub ele vinha os dados estavam vindo dessa iniciativa, certo? E aí ele disponibiliza aqui um arquivo CSV, que é esse vaccinations.csv. Tá abrindo aqui, né? E aí eu busco aqui ele tá aqui, né? Os dados. E aí eu tenho como jogar isso aqui lá pro Power BI, certo? Bem, então foi isso. Foi aí que eu descobri os dados sobre a vacinação. Bem, eu descobri, na verdade, eu queria ver o gráfico, né? E como eu vi que tinha esse dado, esse CSV atualizado diariamente, eu não sei qual é a fonte de dados, eu sei que é bem parecido com o que a gente tem visto aí na mídia aqui no Brasil, né? Eu não li qual é a forma deles atualizarem, nem nada, mas eu peguei e falei, legal, vou fazer um videozinho aí construir algumas coisas no Power BI para a gente disponibilizar na sequência, né? Então foi isso. Então vamos começar, né? Como que eu fiz? A primeira coisa, vamos aqui obter dados, tá? Eu vou pegar aqui da web, né? Que a gente vai poder botar o endereço. Vou colar aqui o endereço, certo? Então tá aqui, tá carregado, certo? Aqui basicamente o que eu tô
que eu estou usando é a localização, certo? Location, a data, né? Que eu tô usando aqui o Daily Vaccinations, porque são aqui o que? O número diário de vacinados, tá? É basicamente com esse que eu estou trabalhando, mas ele traz aqui outros dados que são bem interessantes, tá? O primeiro gráfico que eu fiz foi o total de vacinados por país. Então, basicamente é o que? A gente pegar o location, né? Eu vou trazer aqui um gráfico de barras. E aí eu vou trazer aqui o location para o eixo. E aqui people vaccinated valores, certo? E aí tá trazendo a soma aqui, certo? Então, beleza. Primeiro gráfico tá feito, tá pronto, tá? Legal, ficou bacana. Qual a questão que tem nesse gráfico aqui primeiro? Ele está trazendo, lá da tabela mesmo, ele traz, por exemplo, ele não traz os países só, né? Ele traz um somatório de, por exemplo, World, North American, United States, ok. Mas Europa, Ásia, certo? Então isso aqui implica no ranking, né? Que a gente quer trazer só por país, não por continente, não por área, né? E depois a gente tem que tratar isso aqui, certo? Então vamos lá, o primeiro gráfico já está pronto. O segundo gráfico eu quero trazer o total diário do Brasil, para dar aquele crescimento, né, de como está o andamento da vacinação, certo? O problema é que eu tenho que filtrar, né, só Brasil. Então o que eu fiz? Qual a forma que eu encontrei para fazer? Eu criei uma nova tabela aqui, certo? E aí, o que eu fiz? Eu filtrei, eu chamei essa tabela de Brasil. E filtrei, chamei aqui filter. Botei botei a tabela vaccination e a expressão eu coloquei vaccination location igual a Brasil. Lá. Tá aí, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Tá aqui a tabela criada. Vamos lá usar essa tabela aqui. Esse filtro que a gente fez. Então vamos lá, vou usar esse gráfico aqui de barras empilhadas. Vou aqui na tabela Brasil, que ela tem os mesmos dados, né? Então vamos aqui. Eu vou pegar a data como eixo, certo? E eu vou pegar aqui o Daily Vaccination, certo? Aqui eu não quero hierarquia de data, quero só a data. E tá ali, tá? A gente vê que a gente começou aqui, né? Pequeno aqui, né? E hoje a gente está com, no caso aqui ontem, né?
É porque ele sempre dá um dia atrás. Então ele está com 566 mil, né? E anteontem e assim vai, certo? E amanhã vai crescer aqui de novo automaticamente. Automaticamente não, né? Porque eu preciso... Opa, deu um outro número aqui sem querer. Eu preciso atualizar, clicar lá na tabela e pedir para atualizar, né? Não é exatamente automaticamente. Então, beleza. Então, já tem aqui dois gráficos, certo? E beleza. E aí, qual é o outro gráfico que a gente quer também? A gente quer o total de cada país, certo? Porém, qual o problema que eu encontrei nesse gráfico? É que o total por o diário de cada país, um ranking, assim como eu fiz aqui o diário do Brasil, né? Eu queria fazer de um ranking de qual país vacinou mais naquele dia, no último dia, né? E qual o problema que eu tenho aí, né? Eu preciso ter a data de hoje, certo? A princípio, eu pensei, fácil, né? Eu vou fazer aqui, deve ter aqui um date add e eu coloco -1, dia e tal. Só que não foi tão simples assim, certo? Qual foi a solução que eu encontrei, né? Eu peguei e, inclusive, essa opção do Date Edit, eu queria fazer assim, conforme eu fiz aqui no filtro Brasil aqui, né? Eu colocar um Date Edit aqui, eu pegaria o campo Date aqui, né? E botava aqui um Date de -1 day aqui, só que ele não funciona, né? Porque ele precisa do quê? Ele precisa de um campo da tabela. Eu coloquei a data atual, -1, né? Mas ele não funciona porque ele precisa do campo da tabela. E não era o campo da tabela que eu precisava. Eu precisava do dia de hoje, -1, para poder bater com a data que estivesse aqui no campo data. Certo? Então, qual foi a solução que eu criei aqui? Né? Eu criei uma nova tabela, novamente, né? Chamei essa tabela de diária, certo? E aí eu fiz o quê? E aí que está o interessante, né? Nessa tabela, a gente teve que fazer uma programaçãozinha aqui, tá certo? E aí que mostra, é legal que já vai mostrar mais uma evolução aí no nosso uso aí, né? A potencialização aí do uso da ferramenta, certo? Então como que ficou isso? Então como que vai ficar aqui, né? A nossa tabela diária, eu vou criar aqui um var, né? Botar aqui data atual igual a pegar date year de now vírgula o mês now de now e o day de now também, porém vou colocar aqui um -1, que é para quê? Para pegar sempre a data do mês anterior, do dia anterior, certo? Ok, então eu montei aqui minha data atual, tá? Vamos lá, agora eu vou pegar o que? Vamos lá, então vamos lá, return, o que eu vou querer que retorne? Um filter, aí a gente já, né, fez esse filter aqui. Qual é a tabela? Vaccination, vírgula, qual é a expressão? Vaccination date igual a date atual. Isso. Tá.
date atual. Ok? Vamos lá. O que vai dar? Tá aí. Então tá aqui, ó. Só 29/3, certo? Não traz nenhuma outra para trás. Então aqui eu tenho uma tabela com todos os países, certo? Com a data de ontem, que é a última data válida. Se eu colocasse a data de hoje aqui, ele ia trazer vazio, porque hoje não tem dados ainda, tá? Então vamos lá, vamos construir um gráfico. Já está aqui a tabela diária, né? Então eu vou pegar aqui uma matriz. Vou trazer para cá o location e vou trazer daily vaccination, certo? Então tá aqui. Soma automaticamente. Vou ordenar aqui pelo maior valor. Tá aí, né? Porém, conforme eu tinha dito, né, ele está vindo aqui com os continentes, com as áreas, né? E não é isso que a gente quer o país, certo? A gente já vai resolver isso também. Então, como vai ser aqui, né? Eu vou vir aqui na tabela e eu vou colocar mais um filtro aqui, né? Eu vou pegar aqui a tabela que a gente criou, por exemplo, a diária, né? Que é onde a gente quer filtrar essa parte. E eu vou aumentar aqui o parâmetro de filtro aqui. Vou colocar, por exemplo, ó, vaccination. Ah, tá, desculpa. Tem que botar o E comercial 2 vezes aqui para fazer o E. E a vaccination. Vaccination location. Então, o que eu quero? Quero que o vaccination location seja diferente de, por exemplo, Word. Certo? Vamos ver aqui. Pá. Aqui, ó. Já não aparece o Word mais, mas aparece Asia, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui. Já vou fazendo aqui para ficar todos os que eu quero que saia, certo? Então tá aqui, ó. Eu quero que saia Word, North America, Europe, Asia, África, Oceania, ou seja, os continentes, tá? E aqui o United Kingdom, que é o que junta todo o Reino Unido, né? Era só a Inglaterra, que vem só a Inglaterra e os países que compõem o Reino Unido separadamente. Então vamos lá, vamos ver se filtrou aqui. Olha lá, já está aí, ó. China, Estados Unidos, Índia e Brasil. O Brasil está em quarto, né, no diário, certo? O Brasil é aqui no diário está o quarto e eu acho que vai ficar no quarto aqui esse aqui também. Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Qual que é a tabela que está pegando aqui? Vaccination, né? Porém, a tabela Vaccination a gente não tem como. Ela já está vindo. Deixa eu ver aqui se teria. Ó, a gente não tem como mexer nela aqui, certo? Não tem como botar filtro nela, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai criar uma outra
A gente tem aqui a opção de editar a consulta. Não. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma outra tabela aqui, certo? E vou chamar de vaccination filtered, certo? E aí eu vou fazer o que? Eu vou pegar, chamar aqui filter, vaccination, e vou colocar todos esses parâmetros aqui dos locais, certo? Já estava copiado aqui. Vamos lá. Tá aqui. Resultado. Vamos lá no atualizar esse gráfico aqui, que é, vamos trazer aqui, em vez de a gente estar trazendo de vaccination, vamos trazer de vaccination filtered. Vamos trazer aqui o location, daily vaccination, soma, certo? E aí a gente já vê aqui United States, ó, Estados Unidos, China, Índia, Inglaterra e Brasil. O Brasil está em quinto colocado aqui do total de vacinados, certo? Vamos ver se bate aqui. Ó, o Brasil tem 16.883.864, certo? Acho que bate mais ou menos com o que está lá no, por exemplo, lá no G1, certo? Que eu dei uma olhada lá hoje, está batendo, certo? Então tá aí, nosso painel aí tá ficando, né, mais ou menos com a cara daquela proposta lá inicial. O que falta agora? Faltam aqui os três números, né, que é o total e os percentuais, né? Então como a gente vai fazer isso? A gente vai criar aqui as medidas aqui nesse vaccination filtered aqui, tá? Vamos lá. A primeira medida que eu vou criar vai ser aqui na tabela Brasil, nova medida. Eu vou pegar aqui soma, né? Brasil, a tabela Brasil, daily vaccination, certo? Esqueci de dar o nome aqui, vou chamar de total Brasil. Eu vou trazer para cá na forma de cartão. Ó, 17.000, tá? A segunda medida vai ser percentual geral, vou chamar, que vai ser total Brasil dividido por 2 milhões e 212 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Porque aí é o que? É o total Brasil dividido pela sua população. Vai dar um percentual, não é isso?
Então vamos ver aqui. Vou na forma de card, tá? E aqui no formato vamos trazer porcentagem, certo? Diminuir a casa aqui para 1. Tá aí, arredondou para 8%. E aí eu vou criar mais uma medida aqui. Vou dizer que é total percentual relativo, que vai ser igual total Brasil dividido por 150 milhões. Eu estou usando esse número porque eu vi esse número em algum lugar, que 150 milhões é a quantidade de adultos que a gente tem, então seria mais ou menos o nosso público-alvo a princípio, certo? Mas há de se conferir esse número, tá? Mas para a forma de exercitar aqui, está valendo. Porcentagem. Vai ser no formato de cartão. E tá aí. Nós temos um total relativo de 11,3 e um total absoluto geral de... Aqui eu chamei de percentual absoluto. Então tá isso. Então, falta aqui a gente dar mais uns ajustes aqui na maquiagem. Tá aí. Tá aí ajustado, o título, né? Mais arrumadinho. Eu coloquei aqui, ó, a coluna data para poder, né, colocar aqui para saber que é da data que está valendo a data anterior aqui, né? Mas eu poderia ter colocado aqui em cima, em outro lugar. Para ser rápido aqui, eu coloquei aqui na coluna para a gente encerrar logo, porque já está ficando grande o vídeo. Mas a ideia é essa aí, pessoal. A gente criou medidas, né? A gente criou filtros aqui, criamos variáveis dentro da fórmula aqui da tabela, né? Então deu para a gente fazer um apanhado legal aqui. Então tá aí o nosso gráfico da vacinação, tá? Um abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até lá.